Capítulo 29. Defendendo a cidade parte 2. Os aventureiros de rank bronze e abaixo devem recuar agora. Gritou um dos aventureiros rank ouro. Não temos como protegê-los dessas criaturas de segunda evolução. Desta vez Alexander não ignorou o comando de retirada e recuou junto com os aventureiros rank bronze. Ele considerou que seria muito problemático abusar da sorte, pois poderia acabar sendo pego de surpresa. Uma vez reunido com Osha, Alexander a levou para correr pela parte de trás da formação, matando qualquer criatura da onda que estivesse prestes a morrer, pois isso aumentava os pontos de XP que eles estavam obtendo. Após mais 15 a 20 minutos de combate, restavam apenas as criaturas de segunda evolução. Mas elas eram muito mais fortes que as anteriores e o número de aventureiros que ainda lutavam era bem menor. E espera. Onde estão o monstro de terceira evolução e o outro aventureiro rank ouro? Perguntou-se Alexander, finalmente notando a ausência deles. Ao se concentrar em procurá-los, ele conseguiu ouvir sons de luta à distância. E virando-se na direção do som, percebeu o quão intensa a luta deveria ser, pois o local não parecia ser próximo. Parece que não vou precisar me preocupar com o Orc Berserker por enquanto, ponderou Alexander. Mas é melhor tentar terminar isso aqui o mais rápido possível para que imprevistos não aconteçam. Com um novo objetivo definido, ele jogou a cautela ao vento e usou a habilidade arremessar para lançar agulhas de combate nos monstros que estavam próximos de romper a formação defensiva. Assim como o vendedor disse, as agulhas foram capazes de penetrar em criaturas de segunda evolução. Mas mesmo assim, Alexander só atacou criaturas humanoides, pois duvidava seriamente da sua capacidade de fugir de criaturas não humanoides com seus atributos atuais. Ele usou todas as agulhas que tinha, tanto as da bolsa quanto as do anel, mas a situação não estava nem perto de ser tão boa quanto antes, pois o seu veneno não era tão eficaz em criaturas de segunda evolução. O que era de se esperar, já que seu veneno ainda era de primeira evolução. O máximo que conseguiu foi dificultar os movimentos das criaturas que atingiu ao longo do tempo, mas isso ajudou os aventureiros, que estavam perdendo, a ganhar alguma margem de manobra. Mesmo com alguns aventureiros recuperando a vantagem, o número de feridos continuou a aumentar e assim a batalha se arrastou até que restassem apenas 15 criaturas de segunda evolução contra um aventureiro rank ouro, 10 aventureiros rank prata e a dupla roubo de abates, Alexander e Osha, que assistia à situação de longe. Todos os outros estavam incapacitados demais para lutar, ou morreram. Vendo que a situação estava complicada, ele decidiu parar de esperar por mortes fáceis, ordenou que Osha o cobrisse de longe e ativou a habilidade Fortalecimento Corporal Mágico para lutar. Após estudar um pouco seus possíveis oponentes, Alexander tirou algumas agulhas dos corpos das criaturas abatidas e as lançou na criatura que lhe parecia mais fraca. Curiosamente, a criatura de segunda evolução que escolheu foi um Hobgoblin superior. Se pudesse usar todo o potencial da metamorfose evolucionária, a luta seria mais fácil. Ponderou ele antes de lutar. Mas usá-la aqui seria potencialmente ainda mais arriscado do que lutar contra esse Hobgoblin sem ela. Assim que começou a lutar com o Hobgoblin, Alexander sentiu que seu corpo estava com medo, mas não qualquer medo, um medo instintivo. A raiva da criatura por ser atacada pelas agulhas fez com que ela liberasse uma aura opressiva sobre o corpo dele, que podia sentir que o nível de evolução do Hobgoblin estava acima do seu. Esse sentimento opressivo não o atrapalhou muito durante a luta, mas era persistente, como se lhe dissesse que não deveria estar fazendo isso. Após atrair com sucesso o Hobgoblin superior, Alexander ficou o mais longe possível e lutou usando feitiços, pois sabia que a única coisa que lhe permitia enfrentar um monstro de segunda evolução eram os atributos extras de seu anel. Durante a luta, ele conseguiu acertar um feitiço Lâmina d'Água, mas ao contrário do que aconteceu contra os bandidos, o dano causado foi pequeno, pois a defesa natural do corpo de uma criatura de segunda evolução não é brincadeira. Não alcançando a efetividade desejada com o seu feitiço Lâmina d'Água, Alexander pensou em usar Canhão d'Água, mas ele logo descartou essa ideia, pois demoraria um pouco para condensar a água e isso daria ao Hobgoblin tempo suficiente para se aproximar. Vendo que sua situação não era fácil, Alexander chamou Osha através da conexão deles.
E sentindo ele a chamando, ela lançou uma grande habilidade mágica no Hobgoblin e correu na direção dele. Ao sentir a aproximação dela, Alexander avançou para chamar o máximo da atenção do Hobgoblin que pudesse. E assim que sentiu a chegada inerente de Ousha, ele chutou o Hobgoblin para trás e se abaixou para que ela pudesse usar suas costas como plataforma de salto para saltar sobre o Hobgoblin superior. Pego completamente desprevenido por essa combinação, o Hobgoblin fez o possível para usar seus instintos aguçados e evitar a mordida de Ousha, que visava o seu pescoço. Alexander, que já esperava que ele se esquivasse, pelo menos parcialmente, aproveitou essa oportunidade para atacar o Hobgoblin e cravou a sua adaga envenenada no ferimento que a lâmina d'água havia feito. Apesar de todo o seu plano, a adaga dele só entrou até a metade. Mas isso foi suficiente para que o Hobgoblin ficasse com os olhos vermelhos de raiva e começasse a persegui-lo, ignorando todo o resto. Vendo a situação chegar a esse ponto, ele não pensou duas vezes e ordenou que Ousha recuasse enquanto começava a correr por sua vida. Seu único plano era sobreviver tempo suficiente para que o veneno fizesse efeito. Ao sentir que sua mana e o efeito de fortalecimento corporal mágico estavam acabando, Alexander procurou suas poções de mana, mas descobriu que só lhe restava uma, pois já havia consumido, ou dado a outros, as outras poções. Tentando evitar lançar mais feitiços para que sua mana não acabasse e ele ficasse enfraquecido por causa disso, Alexander continuou a correr e desviar dos ataques o melhor que podia. Quando o veneno finalmente começou a fazer efeito e ele estava prestes a iniciar seu contra-ataque, uma grande bola de fogo entrou no seu campo de visão e explodiu na cabeça do Hobgoblin superior. Incrédulo com a situação, Alexander virou-se na direção de onde a bola veio, mas isso só serviu para encontrar o mago aventureiro Rank Ouro dando-lhe um olhar de respeito e dizendo: "Você se saiu muito bem, garoto." Depois de respirar fundo para resistir à vontade de esfaquear o mago até a morte para que pudesse recuperar a XP que lhe foi roubada, ele apenas sorriu um pouco forçadamente. Com o Hobgoblin morto, Alexander olhou ao seu redor e percebeu que os aventureiros haviam vencido a batalha, pois restavam apenas 2 monstros, e eles já estavam sob controle. Ao ver isso, ele jogou neles algumas agulhas, que pegou no chão, e caiu exausto. Essa batalha havia esgotado quase toda a sua energia, mana e MP. Parece que havia alguns bons aventureiros rank prata por aqui, ou eles não conseguiriam superar essa disparidade, analisou Alexander enquanto descansava. Mas não é como se isso tivesse alguma coisa a ver comigo. É melhor me focar em mim e ver as informações que ignorei durante a luta. Seu familiar, Ousha, subiu de nível. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 30 pontos de atributo livre. Mais 1 ponto de crescimento. Seu familiar, Ousha, subiu de nível. Seu familiar, Ousha, subiu de nível. Você subiu de nível. Arremessar, intermediário, subiu de nível para arremessar, avançado. Seu familiar, Ousha, subiu de nível. Você subiu de nível. Seu familiar, Ousha, subiu de nível. Apesar de todo esse desgaste, os ganhos desta batalha foram altos, pensou Alexander. A quantidade de XP que Ousha e eu ganhamos foi abundante. Sem mencionar a experiência de combate e colaboração que ganhamos. Revendo as informações, Alexander percebeu que a missão ainda não havia sido concluída e só então se lembrou do monstro de terceira evolução que liderava a onda. Infelizmente ele não tinha mais forças para tentar obter a recompensa por matá-lo. Tudo o que podia fazer na condição que estava era esperar enquanto se preparava para fugir para a cidade, se necessário. Missão concluída. Ver aquela notificação o deixou muito aliviado. Mas ele ainda optou por deixar a missão do sistema de lado por enquanto até completar a missão da Guilda dos Aventureiros. Algum tempo depois dele receber a notificação, um grupo de aventureiros liderados por um homem corpulento apareceu. Eles estavam feridos, mas também muito felizes em poder dizer que conseguiram matar um monstro de terceira evolução. Assim que a batalha terminou, a guilda enviou pessoas para levar os aventureiros caídos que viviam na cidade para seus respectivos entes queridos.
Posteriormente, mais pessoas foram enviadas, mas estas foram enviadas para recolher os corpos das criaturas que foram abatidas, pois ainda precisavam ser desmantelados e preparados para a venda. Aqueles que ainda conseguem andar devem ir à guilda amanhã de manhã para receber sua recompensa, gritou um representante da guilda. E quem não puder ir, mande um representante. Ao saber que não receberia nada hoje, Alexander decidiu encerrar o dia e se arrastou a com Ocean para o dormitório da guilda para dormir. Mas assim que chegou perto da guilda, ele foi interceptado por sua recepcionista habitual, que parecia olhá-lo de uma forma estranhamente diferente. Você teve um ótimo desempenho hoje, elogiou a recepcionista, sorrindo. Mas ao ver a dúvida florescer no rosto dele, ela explicou, e a guilda tem batedores responsáveis por observar o campo de batalha, para que possa se manter informada caso decisões emergenciais precisem ser tomadas. De acordo com o que relataram à guilda, seu poder de combate não está longe do de um aventureiro rank prata e você é ainda mais versátil e útil do que a maioria nesse nível, continuou ela, bem entusiasmada. Apenas sorte, respondeu Alexander em um tom cansado. Sem falar que não seria capaz de fazer tanto se os aventureiros rank prata não estivessem impedindo o avanço da onda. Não precisa ser tão modesto. A guilda sempre reconhece e é generosa com seus membros, disse a recepcionista. Ela é tão generosa que irá promovê-lo direto do rank ferro em avaliação para o rank prata. Mas e você? Também será generosa comigo? Provocou ele, com o objetivo de deixá-la sem graça, pois queria ir dormir. Recepcionista. Para a total surpresa dele, a recepcionista não saiu zangada ou envergonhada por causa de sua provocação. Ela apenas enrubesceu um pouco e começou a pensar nas suas opções. É melhor não, disse a recepcionista após pensar um pouco. Mas vou precisar da sua identificação para poder promovê-lo ao rank prata. Não vendo nenhum problema ou sentindo qualquer malícia, Alexander entregou sua identificação e dirigiu-se para seu quarto. Mas assim que deu alguns passos, uma voz chegou até ele. Ao menos por agora deve ser um não.